Paz de Deus, irmão. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o irmão Lorival da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido essa como, você saber, ministarista à frente do nosso irmão Isaías. Estou aqui também no meio de pregar o Evangelho, Projeto Resgate. E aqui, estou aqui com o intuito aqui de convidar os irmãos no Projeto Resgate. Venha fazer uma visita cristã. Você, irmão, irmã, é bem-vindo ao nosso ministério. Amados irmãos, estou aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus. Tenho uma alegria no meu coração de deixar uma palavra de Deus aos irmãos. Ela está no livro de Lucas 10, no 38 a 42, está escrito assim: Aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa, fadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, no tempo de Jesus, eu acho que até hoje, em muitas culturas, as mulheres elas não podiam ficar perto do homem, era uma questão de respeito. Irmão, acabei de falar sobre a hierarquia bíblica, Adão, o erro de Adão, o erro da mulher, que primeiro a mulher errou, depois, né? O irmão sabe que a mulher, em várias culturas, ficou numa uma situação submissa. Nos dias de hoje, em muitas culturas, isso já diminuiu grandemente, né? Graças a Deus, as mulheres hoje, elas têm um lugar. Hoje, mulher, em alguns países, pode tirar carta, pode votar. Então, é uma diferença. Estou falando uma parte humana aqui, de social, né, irmão? Porque isso era uma questão social no tempo de Jesus, né? Mulher, né? No caso, Marta, ela estava cumprindo o papel que uma sociedade, uma cultura, e para ela que ela cuidar dos afazeres. Jesus era uma visita, Jesus estava ali, então ela tinha que servir alguma coisa, né? Faz parte da boa educação, né? De uma mulher prendada, uma mulher que tem sua casa edificada, uma irmã responsável. Ela cuida de uma visita. Chega uma visita, a irmã vai cuidar, na verdade, irmã, vai cuidar dos afazeres, vai fazer tudo o que é necessário para agradar aquela visita, faz parte, é a parte cultural. Mas ali, irmão, era uma coisa diferente. Aquela mulher não sabia quem era aquela visita. Se ela soubesse, ela deixaria um tempinho aquilo lá para ouvir o que Jesus estava falando. Ali estava o autor da vida, estava Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Falando de palavras, falando da palavra de Deus, falando de vida eterna, falando de salvação, falando que coisas que edificavam as pessoas. E a sua irmã, ela não perdeu tempo, ficava aos pés de Jesus ouvindo tudo que Jesus estava falando. E a sua irmã se incomodou, falou: Marta, se incomodou, foi ter com Jesus. Jesus não se importa que minha irmã fica aqui, né? E sabendo que eu estou tão atarefada para fazer as coisas, que ela, né, vamos dizer assim, manda ela me ajudar, que ela, né, sai. Eu falei: não, Marta, você está ansiosa, você está aí preocupada com as coisas dessa vida. Ela escolheu a boa parte. A boa parte é servir ao Senhor. Então hoje, com essa mensagem, eu quero falar para você, minha irmã, eh, que está ouvindo essa mensagem, né? Mas aqui que o irmão está falando para mim largar tudo e servir a Deus. Não, irmão. Para você se preocupar com as coisas que é do alto, com as coisas que é do céu também. Como o próprio Jesus disse, só de pão vive o homem. A gente não vive só do trabalho, só dos afazeres também. Nós temos um compromisso espiritual com o Criador. E essa mensagem para falar para você, né? Nessa mensagem, você que está me ouvindo, você, irmã, o Senhor está te convidando para você que seja as duas coisas, irmão. Seja Marta e seja Maria também ao mesmo tempo.
Cuide das suas obrigações, porque é necessário cuidar mesmo. Uma dona de casa sabe que é necessário cuidar. Mas cuide das coisas espirituais, porque Jesus precisa, irmão. O reino de Deus precisa das coisas espirituais, que os irmãos e as irmãs possam também proclamar o evangelho. E o evangelho não deve ser só proclamado só pelo varão, né? Apesar que o varão tem essa liberdade com alguns ministérios, dependendo do ministério, de estar à frente, né? E apacentar. E as mulheres têm que ficar submissas, caladas, não ter voz ativa ali no ministério. Mas a palavra de Deus mostra outra coisa também, que as mulheres têm que participar. Como aquele casal Áquila e Priscila, a sua esposa, ela cuidava das coisas que é do alto, ela trazia a mensagem da palavra por muitos de Jesus, né? Sua casa era uma casa de oração. Então, irmã, você que conhece a palavra de Deus, né? Nada impede de você evangelizar, nada impede de você falar de Jesus. A Bíblia não está te proibindo, porque ir de pregar o evangelho todo homem, não fala. Fala para quê? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. O ir de pregar o evangelho é mandamento do Senhor para todos nós, tanto o homem para a mulher. Então você pode fazer as suas reuniões cristãs nas suas casas, fazer visita, né? Convidar outras irmãs, né? Fizer um grupo de visita para uma reunião no lar, né? Porque a casa do crente é uma casa de oração. Então eu convido você, mulher cristã, a participar do evangelho, falar da palavra, pregar, né? Deixar que o Espírito Santo de Deus possa te usar. Que a palavra de Deus possa manifestar nos seus lábios, que você possa levar a palavra de vida eterna, falar de salvação, falar de Jesus. E as irmãs ali na comunidade cristã têm toda a liberdade, irmã. Fazer as reuniões cristãs, né? Aquelas reuniões, visitar, né? E proclamar o reino de Deus. Proclamar que Jesus cura, liberta, salva. E as irmãs têm essa liberdade. Seja Marta e seja Maria também. Cuide dos seus afazeres, mas cuide das coisas que é do alto, as coisas que é do Senhor. Então, não fique só ansiosa com as coisas dessa vida. Jesus te chamou para proclamar o evangelho também. As irmãs têm que fazer reuniões, orar, pregar a palavra para aquelas pessoas que estão aflitas, que estão depressivas. Então, hoje a mulher está convidada para pregar o evangelho. Porque as igrejas, irmão, só crescem com ela, sabia? Os ministérios colocam elas para aquela célula, fazem aquelas visitas familiares, e quando vai ver, está lá um ministério, está lá uma irmandade, né, constituída. Então, irmã, proclama o evangelho. O evangelho, o Senhor precisa de irmãs valentes que possa cuidar da obra também, de fazer reuniões, anunciar Cristo, anunciar a palavra de Deus. Essa é a mensagem. Seja uma Marta, mas também seja Maria também. Faça as duas coisas. Não se limite a só uma. Não pode só cuidar só do reino de Deus, também não pode ficar só cuidando de casa. A gente tem que ter um tempo para Deus e um tempo para nossas coisas. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem um tempo de você servir a Ele também. Tem um tempo de você cuidar dos seus afazeres, cuidar da sua casa. Mas também tem um tempo de você proclamar o Evangelho, visitar os enfermos. Você é uma mulher que é de Deus, que leva a mensagem, que leva a libertação. Porque é luz, né? Nós somos sal da terra, luz do mundo. Mas será que é só os homens? Ou as mulheres não fazem parte dessa missão? Todos nós, né, irmão? Então essa mensagem, que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na santa paz de Deus.